Anteriormente eu falei a respeito de computação ubíqua e eu quero explicar um pouquinho mais com detalhes para vocês a respeito de como funciona a computação ubíqua. Eu vou estar passando alguns vídeos mostrando também alguns exemplos de computação ubíqua projetada segundo a visão da Microsoft, feita em 2011, sobre como seria o nosso futuro. Ali eles pensaram num futuro voltado para 2050, né? Ainda não é uma realidade para a gente, mas é uma coisa muito interessante ver que algumas das tecnologias que foram colocadas nesse vídeo da Microsoft já são realidade para nós. Dentre elas, a gente vê, por exemplo, casos de carros elétricos ali automatizados, totalmente focados na inteligência artificial, sem a necessidade de ter um motorista ali. É muito interessante você ver isso e como a Microsoft pensou em algumas ideias muito inovadoras que ainda não foram alcançadas, né? Talvez a gente possa alcançar essas tecnologias mais para frente, correto? Mas basicamente, o que podemos entender de computação ubíqua é que ela também é chamada de computação pervasiva. Ela descreve a presença direta e constante da informática e tecnologia na vida das pessoas, em suas casas e ambientes de convívio social. É como a gente tratar a computação, a tecnologia ao nosso redor de forma natural, de uma forma que ela seja invisível, utilizar ela sem perceber. A gente não pega um celular, a gente não chega a pegar um equipamento tecnológico e fala, olha, a gente está pegando o celular, e que incrível, né? Eu estou aqui mexendo no meu Galaxy, no meu iPhone, estou fazendo aqui, estou conversando pelo WhatsApp. A gente não tem esse tipo de tratamento porque esse tipo de tecnologia já se tornou natural. Com tantas tecnologias ao nosso redor, acaba que isso se torna natural para a gente. E olha que se a gente pensar um pouco mais atrás, tipo, não tão longe assim, mas a gente pensar em torno de 10, 12 anos atrás, mexer no celular se tornou natural, mexer em computador se tornou natural. Tudo bem que a partir dos anos 2000, a implantação dos computadores nas casas de cada um começou a crescer. A quantidade de pessoas que começaram a ter computadores cresceram bastante, mas isso não significa que as outras coisas se tornaram naturais. Só pelo fato do celular, do smartphone, sem nenhuma tecla no visor ali, que foi o projeto da Apple em 2007, você percebe que a partir daquele período que começou de fato o crescimento, o boom, que vamos chamar, da tecnologia móvel, de você ver pessoas comprando celulares, tendo a possibilidade de querer conversar, não só conversar, mas também querer mandar mensagem, querer utilizar aplicativos, mexer na internet. Então você percebe um novo nível de necessidade naquele período. E naquele momento, você vê aquele tipo de tecnologia como isto é um celular, isso é uma coisa muito incrível, eu vou acessar a internet por aqui, eu quero pesquisar algumas coisas no celular, e eu vejo aquele produto de uma forma que ela não é invisível, ela é um produto incômodo aos nossos olhos, porque quando a gente olha, a gente dá um nome para ela, a gente dá um nome de celular, ou smartphone para alguns, né? Só que, depois de um tempo, você percebe que as coisas, os celulares se tornaram uma coisa comum, todo mundo tem um celular, coloca o celular no bolso, na mão, às vezes você está mexendo no celular e nem percebe por que está mexendo no celular, às vezes está conversando ali, você não fez a sensação de que, olha, estou pegando no meu celular e vou conversar com tal pessoa. Não, isso se tornou uma coisa comum para você. E é isso que é o foco da computação ubíqua. É utilizar a tecnologia sem você perceber nada. Né? É uma coisa como se ela fosse uma coisa natural. Então, uma situação, quando ela chega quando a tecnologia chega no estado natural para você, você atingiu o nível de computação ubíqua, de você utilizar a tecnologia de uma forma tão simples que você não sabe distinguir mais ela, você não fica distinguindo ela em meio a tantas outras coisas. É como eu colocar, por exemplo, a situação de um trabalho. Vamos supor que a gente tem ali todo mundo tem um objetivo ali, tem um trabalho para fazer, e quando você acorda de manhã você fala, eu preciso ir ao trabalho. O trabalho não é uma coisa natural para você. Por mais que você está há muito tempo acostumado com aquilo, de ir lá e fazer, você não chega, por exemplo, às 9 horas da manhã, você foi trabalhar às 7, chega às 9 horas da manhã e acaba parando para pensar, fala, poxa vida, eu estou trabalhando, nem sabia disso, nem notei isso. É difícil você ver uma situação dessa de uma forma que você não consegue notar. É uma coisa muito específica, toda hora você distingue aquela situação das outras coisas. Eu preciso ir trabalhar. Eu vou acordar porque eu vou trabalhar.
Mas quando a gente mexe no equipamento, no celular, a gente não consegue fazer essa diferença. A gente trata esse tipo de equipamento de uma forma natural. Por exemplo, se eu for levar, a gente vai assistir algum filme, alguma coisa na TV, e a TV é uma smart, né, uma Smart TV. E você vai lá, você abre Netflix e assiste, e aquilo se tornar natural para você, que eu só estou ligando a minha TV, vou assistir uma coisa aqui, mas você não sabe que você está abrindo um equipamento extremamente tecnológico, de que ele vai fornecer uma conexão bem diferente daquilo que um produto comum não entregaria para você, mas ao contrário, você trata aquele dispositivo de uma forma natural, da forma que você vai utilizar sem perceber ela. Então você às vezes vai estar assistindo Netflix e você não vai perceber que aquilo é uma Smart TV. Para você é só uma TV que você vai estar assistindo, mas não é uma TV inteligente que ela tem a capacidade de puxar o Wi-Fi, fazer a transmissão, conectividade entre seu celular e a TV. Não vai conseguir pensar dessa forma, justamente porque a tecnologia chegou a um período tão grande que você não consegue mais distinguir, você não consegue parar para pensar nisso. E olha que a tecnologia propriamente das Smart TVs são novas. Então não é tão recente assim você ver pessoas com Smart TVs. Porém, isso já se tornou natural para a gente também. Temos aí também mais para frente, eu vou até mencionar um pouco aqui, que são também das geladeiras smarts. É claro que aí você já tem uma presença muito maior e muito mais incômoda, e você consegue distinguir que aquilo é realmente uma geladeira smart, porque não é a nossa realidade. Mas é possível que isso mais para frente se torne comum para a gente, correto? Aqui a gente tem alguns exemplos. Relacionados à computação ubíqua. Esses aqui são os chamados carros autônomos, projetados pela Tesla Motors, uma das empresas que está investindo bastante no futuro, na tecnologia futura, assim, uma forma que ela não está tão acessível ao público, mas ela está buscando trazer inovações, de uma forma que venha se tornar um padrão para a indústria mais para frente. E aqui uma delas é os carros autônomos, onde você vê aqui a própria pessoa aqui sentada no banco ali do motorista, mas ela não está acelerando, ela não está freando, ela não está fazendo a direção do carro. Quem está fazendo isso é o próprio carro, é a própria inteligência artificial do carro projetado para isso. Onde você tem ali todo o computador de bordo, que vai estar fazendo toda a verificação do mapa, de onde você saiu até onde você quer chegar. Em seguida, ali do lado você pode ver as câmeras, que são as câmeras do carro ali, onde vai fazer com que o computador identifique que há um carro na sua frente. Você percebe que ele gera até um quadrinho ali, um quadrinho verde, onde ele vai conseguir identificar que aquilo é um carro passando na rua, ele não pode continuar acelerando, porque tem um objeto na frente dele. Então ele vai parar, vai deixar o outro passar, e depois ele dá continuidade. Temos outras imagens ali que ele distingue todos os carros no ambiente, ele sabe qual que é o carro mais perto ali, e qual que é a distância necessária que eu posso ficar de um carro a outro, sem eu causar um acidente de fato. Por exemplo, um espaço de 1 metro ali de distância para não gerar nenhuma colisão. Vai que o outro carro da frente acaba dando ré, acaba confundindo alguma coisa, e para evitar esse tipo de situação, ele gera um espaço considerável. Isso é muito interessante porque os carros, principalmente da Tesla Motors, estão sendo focados para trazer essa qualidade tecnológica, de fazer com que o próprio carro venha fazer a direção sem você ter a necessidade de dirigir. Isso já está sendo aplicado em ônibus também, em vários outros carros, mas ainda não é comum para a gente. É uma coisa que está em protótipo ainda, está num projeto bem pequeno, mas ela tende a crescer muito mais daqui para frente. Aqui alguns outros exemplos de computação ubíqua, como celulares dobráveis. Ainda não é uma naturalidade para a gente, mas a gente vê que é uma tecnologia que já está começando a crescer no mercado. A gente viu alguns celulares que eles são quase do tamanho de um tablet, e eles têm a capacidade de dobrar a tela no meio para se tornar um smartphone. Isso é muito legal, muito interessante, funcional para quem gosta de consumir muito celular, tem a necessidade de assistir vídeos, assistir informações ali pelo celular, ou fazer alguma comunicação, colocar um documento, fazer um documento por ali, e aí você pode abrir, fazer a abertura e tratar como se fosse um tablet. E depois você pode dobrar ele e se tornar como se fosse um celular normalmente para o resto do dia. Isso é muito interessante.
Também temos os conhecidos smartwatches, que também são tecnologias recentes, mas já se tornou naturalidade no nosso cotidiano. Você vê inúmeras pessoas que utilizam o chamado Mi Band, que é um contador ali de passos, não somente um contador de passos, mas ele vai medir a sua pressão, a sua temperatura ali, ele vai medir os batimentos cardíacos, ele vai fazer também as notificações, ele vai fazer toda a verificação ali do seu corpo ali, caso você permitir. Isso é muito interessante. Não somente as smartwatches, que são mais robustas, com mais informações ali, mas tem essas versões mais simples, que também está se tornando um padrão. E, além disso, a naturalidade para cada um de nós. Isso leva à internet das coisas, justamente porque você tem inúmeros equipamentos distintos, cada um agindo de uma certa forma, porém uma coisa interessante entre cada um deles é a conectividade. Você vê a conectividade nesses computadores, nesses dispositivos, de uma forma que tá totalmente natural. Você, por exemplo, posso citar um exemplo de utilizar o celular no momento em que eu quero assistir um vídeo no YouTube. Eu abro meu celular, vejo um vídeo no YouTube, entretanto eu estou lá na sala e acaba que eu acho melhor de passar aquele vídeo do celular para a TV, porque é muito mais cômodo para mim assistir numa tela maior. Então o que acontece? Se eu estiver com o celular conectado na mesma Wi-Fi, estiver no mesmo ambiente, eu vou fazer a possibilidade de transferir o meu vídeo do YouTube do celular para a TV, sem que eu precise ficar mexendo na TV e configurando, olha, abrir YouTube, pesquisar o vídeo e colocar o vídeo para rodar. Então eu não preciso dessa necessidade de fazer isso, porque todos os dispositivos estão conectados. Há uma conectividade muito grande entre cada um deles. Então você só clica num botão de transferir para a tela maior, aí você vai acabar assistindo de uma forma natural, sem nenhum impedimento de ter que ficar acessando as coisas. Isso gera a naturalidade da computação ubíqua e também gera a conectividade entre dispositivos, que podemos chamar de internet das coisas. Isso é um dos fatos que eu vou estar comentando em um dos Tech Minutes mais para frente, ok? Então fiquem ligados. Como eu falei, alguns exemplos interessantes de computação ubíqua. Dentre eles a gente vê aqui a geladeira Smart da LG, onde ela tem ali também um sistema, tem uma tela de 20 polegadas na frente da porta, onde roda o Windows 10. Só para você ter uma ideia, você pode acessar, ver o clima aqui pela geladeira, você pode abrir o Word, abrir o Skype, fazer a abertura de um navegador para mexer na internet, pesquisar, abrir um filme na geladeira. Então tem essa possibilidade, a própria LG deu essa possibilidade ali para isso. É uma coisa muito estranha, ainda não é uma coisa natural para a gente vai acabar distinguindo isso muito de longe se estiver na nossa cozinha, né? Mas é um tipo de tecnologia que está crescendo, é pequeno ainda, mas está crescendo, onde você tem a possibilidade de fazer, colocar uma agenda ali. Quem tiver o interesse de poder gerenciar, fazer uma agendinha ali, ao invés de colocar papéis, post-its na porta da geladeira, você acaba colocando uma agenda ali na geladeira e você pode fazer toda a sua organização diária, por exemplo. É uma situação que pode acontecer caso o usuário tenha interesse. Mas a geladeira dá essa possibilidade. Além disso, ela tem ali a capacidade de fazer essa tela de 20 polegadas transparente, para que você possa visualizar o que tem dentro da geladeira sem mesmo abrir. E é uma funcionalidade muito interessante, muito boa, que muitas das geladeiras já estão colocando em prática, mesmo sem a tecnologia de Smart. Mas às vezes ela está colocando em prática só para trazer essa praticidade e economia, ao invés de você ter que ficar abrindo todo o tempo e gastando uma parcela de energia aí. Achei até interessante, gostaria de comentar com vocês de um tweet que eu vi sobre uma menina que estava com dificuldade de comunicar, ela não conseguiu comunicar pelo celular, nem por nenhum dispositivo, nem pelo computador, e a única forma que ela conseguiu conversar com alguém foi através da geladeira LG, e ela comentou isso, e o Twitter acabou filtrando que ela estava fazendo o tweet ali, escrevendo diretamente de uma geladeira Smart. Então, aí você vê ali a identificação do local que você fez o tweet ali. Se você fizer pelo celular, vai mostrar ali através de um Android, vai falar do web, de um navegador web, ele vai falar do ambiente que você estiver digitando ali. E neste caso foi da geladeira, que foi muito interessante
e trouxe muita atenção do público quanto a esse tweet aqui. Um dos princípios da computação ubíqua é a união entre a computação móvel e a união entre a computação pervasiva, onde a computação pervasiva é toda essa tecnologia, é toda essa variedade de dispositivos que nós temos no cotidiano para trazer a naturalidade, para trazer a praticidade, principalmente, da tecnologia para nós. Então, ter essa praticidade de você poder assistir vídeos em qualquer lugar onde você quiser, você ter a praticidade de ver notificação no seu relógio, ao invés de ter que ficar abrindo o celular toda vez para ver uma notificação. Então, tudo isso faz parte da computação pervasiva. A computação pervasiva ainda, ela não é natural, mas é o tipo de comunicação, o tipo de tecnologia que vai fazer essa interação entre ser humano e máquina, correto? Além disso, para se tornar ubíquo, a gente precisa da computação móvel, que é a mobilidade, a praticidade de você ter dispositivos que você não precisa estar agrupados num lugar só. Tudo bem, a gente tem a televisão, mas a televisão ela já tem um lugar específico, a gente não anda com a televisão para qualquer lugar. Mas no caso do computador, o computador não é um dispositivo móvel, não é uma computação móvel, justamente porque a gente não consegue tirar ele do lugar a todo tempo. Talvez o notebook sim, mas o computador em si não tem essa possibilidade. Logo, não entra na computação móvel, e às vezes a gente trata com menos naturalidade o computador do que outros dispositivos. Para que se torne uma coisa natural, ela precisa ser móvel, precisa ser prática, como o próprio celular a gente utiliza, como o próprio relógio inteligente, a smartwatch, como uma televisão, mesmo que ela esteja parada ali, mas toda vez que você vai estar sentado no sofá, você vai querer assistir uma Netflix, vai querer assistir algum vídeo, alguma informação no YouTube. E isso vai gerar uma praticidade natural para você, correto? Fazendo a junção entre computação móvel e computação pervasiva, traz aí para você a computação ubíqua, fazendo aí a comunicação dos dois tipos de computação, fazendo com que ela se torne invisível. A união desses dois transforma a tecnologia de uma forma invisível. Existem 3 princípios identificados na ubiquidade, que são a diversidade, a descentralização e a conectividade. Cada um desses princípios são fundamentais para gerar uma computação ubíqua. Dentre elas, a diversidade são os dispositivos específicos para a realização de tarefas específicas, de forma mais rápida e acessível. Então a gente tem ali dispositivos, um que vai poder assistir um filme, vai poder ver alguma coisa. Outro dispositivo que você vai poder conversar no WhatsApp, no Instagram, ver informações, ver rede social. Outro que pode medir os seus batimentos cardíacos e ver o quanto você precisa melhorar, quanto que você precisa de tomar de água, ou quanto que você já andou. Então, você ter essa diversidade de dispositivos é muito interessante para trazer a naturalidade da computação ubíqua. Em segundo princípio é a descentralização. Você não pode ter um computador central que venha gerenciar todas as coisas que você atua, que você faz, porque senão isso não vai se tornar natural para você. Você vai lidar com esse tipo de computação da forma que você lida com o trabalho. E você tem que ir lá todo dia, você tem que ir ali fazer um trabalho. Você tem que trabalhar, você tem que ir ali naquela empresa, naquele lugar, naquele determinado horário, para realizar uma determinada tarefa. Isso não torna nada natural. Isso se torna muito diferente do que seria, muito diferente do que você traria para algo num ambiente comum, correto? Então, você tem esse tipo de descentralização, onde não vai ter um dispositivo central que vai gerenciar tudo, mas vários dispositivos vão estar gerenciando informações sem você ter a necessidade de estar ficando mexendo ali. Eu vou mexer no meu celular, eu vou comunicar ali. Agora eu vou assistir um vídeo. Eu posso assistir no celular? Posso. Mas eu também posso assistir na televisão. Isso vai gerar naturalidade. Isso vai gerar uma coisa mais comum, mais simples para você fazer as suas pesquisas, fazer as coisas que você precisa com a tecnologia. Isso é descentralização. E o terceiro princípio, que também está atrelado aos 2 anteriores, é a conectividade. Se você não tiver conectividade com esses dispositivos, a descentralização acaba se tornando um problema para você. Porque você fala, vou ter que assistir um vídeo, eu não posso assistir um vídeo rápido no meu celular, eu vou ter que abrir a minha televisão
vou ter que fazer o acesso do YouTube e assistir o meu vídeo. Isso acaba quebrando o princípio de conectividade, a descentralização se torna um problema e a diversidade acaba sendo um problema também. Então, você tendo a conexão entre esses três princípios, gera uma computação invisível. Isso vai ajudar muito na naturalidade que você utiliza as coisas sem perceber. Correto? Uma coisa interessante que deve ser levada em ponto também são as cidades inteligentes. As cidades inteligentes não são grandes ainda, não existe uma grande quantidade de cidades inteligentes atualmente, mas as Smart Cities são cidades que trabalham a computação ubíqua, que elas tentam implementar essa computação ubíqua dentro do parâmetro das próprias cidades, do próprio ambiente, fazendo com que a tecnologia dentro da cidade se torne natural. Atualmente, a computação ubíqua ela não é natural quando você vai para a rua, quando você vai para fora. A computação ubíqua existe dentro do seu ambiente onde você está, na sua casa, onde você pode acessar a televisão, pode acessar alguma coisa na televisão, você pode acessar alguma coisa do seu celular e nada vai te impedir, porque tudo está conectado através do seu Wi-Fi ali. Então, você vai ter essa praticidade em fazer a comunicação com a tecnologia. Agora, no caso de uma Smart City, ela é importante para fazer não somente isso dentro de casa, mas fazer isso na cidade inteira. Porque atualmente a gente tem essa dificuldade de trazer a computação ubíqua para fora, nas ruas. Imagina que você quer ir num dentista, ir numa clínica, ir num supermercado, você quer mexer na internet, você não tem internet, precisa da conexão Wi-Fi do local para fazer a conexão. E aí o que acontece? Você precisa fazer um login, você precisa fazer uma abertura, buscar se tem rede mesmo lá, se está disponível. Se tiver senha de Wi-Fi, pior ainda, você vai ter que perguntar qual que é a senha do Wi-Fi para que você possa utilizar a internet e fazer o que você quer. Então você acaba quebrando totalmente o paradigma da situação da computação ubíqua. E como eu falei anteriormente, quebra a conectividade, quebra os princípios de descentralização e quebra a praticidade nesse ambiente, correto? Então você tem que ter esse ambiente unido. E algumas cidades, não são todas, algumas cidades muito seletas utilizam a tecnologia de ser uma cidade inteligente. Em você ter um ambiente tecnológico inteiramente conectado na cidade inteira, em que você pode fazer a conexão Wi-Fi ali, diretamente de um ambiente, e ela vai ser a mesma em qualquer lugar da cidade. Você pode fazer isso também dentro de zonas urbanas, para facilitar. Imagine numa situação em que você tenha um exemplo de computação ubíqua dentro das cidades, não somente com o nosso caso, mas implementando isso para o caso da cidade em si. Você tem ali uma possibilidade de que os lixeiros possam recolher o lixo somente em lugares que realmente tem lixo, em realmente que tem lixeiras de bairros, de ambientes que tenham lixo mesmo. E aí eles os lixeiros emitissem uma notificação de que, olha, aqui tem lixo, você precisa passar aqui para recolher esse lixo. Então, ele ia lá no ambiente específico e recolhia este lixo de lá. É uma coisa muito interessante, é uma coisa que poderia economizar também, otimizar o tempo, principalmente dos lixeiros, economizar o tempo de custo, de questão de combustível, de você não ter que ficar passando em todas as casas, todas as quadras, para ver, tem lixo aqui? Não tem, então vou ter que ir para o próximo. Tem lixo aqui? Também não, tem que ir para o próximo. Então, é uma forma de você utilizar a tecnologia de conectividade, a conexão ubíqua, para otimizar tarefas dentro de uma cidade. Isso já envolveria uma coisa muito interessante. Tem um exemplo também que dá para ser aplicado, no caso dos trânsitos, no caso dos semáforos ali. Os semáforos de algumas cidades estão sendo implementados tecnologias para reconhecer o quanto do tráfego de carros ali, quanto o fluxo de carros está naquela determinada pista. Então, se o fluxo for muito grande, logo ele vai começar a abrir mais, deixar mais no verde ali, e as outras ruas que não estão tanto assim cheias, vão ficar mais fechadas por um tempo, vão abrir pouco, vão fechar mais, para manter a transição ali, o fluxo de carros melhor. Isso também vai economizar na questão da poluição, né? Economizando em evitar problemas futuros. Isso é muito interessante, pode ajudar drasticamente em inúmeras cidades. Temos problemas
de trânsito, principalmente nas metrópoles, como em São Paulo, Rio de Janeiro, onde que deve ter uma atenção mais redobrada no sentido de fazer esse equilíbrio ali do semáforo. Você não pode, principalmente, deixar um semáforo por 40 segundos, ele abrir por 10 e deixar dessa forma, sendo que naquele ambiente está muito lotado e os outros não tem quase nada. Dentro das Smart Cities também temos a segurança, onde vai estar ali fazendo toda a verificação do ambiente, fazendo o registro de alguns acidentes que podem ter acontecido. Isso é muito importante. Entretanto, gera uma preocupação também na questão de privacidade. Mas imagine só, com a ajuda das câmeras de segurança, os vigilantes não precisam ficar mais 24 horas disponíveis por dia, já que a tecnologia teria ali o reconhecimento facial para identificar possíveis riscos e acionar automaticamente a polícia. Olha como você pode utilizar as câmeras para otimizar tempo, no sentido de você não precisa de uma pessoa específica para sentar ali atrás da televisão para assistir aquilo, tudo que está acontecendo, mas a própria câmera, utilizando inteligência artificial, já teria a capacidade de identificar problemas nas cidades somente pela situação que ele vê ali. Então a gente viu ali carros que estão andando sem a necessidade de ter um motorista dirigindo. Ele consegue identificar um carro na frente, um carro do lado, o que é carro, o que é pessoa, o que é bicicleta, o que é árvore, o que é calçada. Então, a mesma coisa pode ser aplicada para as câmeras de segurança, só que ao invés de ele lidar com a situação de dirigir, ele vai identificar e estudar o ambiente. Caso tenha uma situação de acidente, um carro colidido com outro, ele vai acionar automaticamente uma ambulância, um registro ali. Agora, se acontecer um assalto, alguma situação, ele também pode acionar a polícia automaticamente. Então, coisas que podem ser aplicadas em cidades inteligentes. Isso já tem aplicado em Londres, uma das cidades mais inteligentes já colocadas aqui, produzidas, até pelo fato do excesso de câmeras que existe na cidade. E até por causa desse motivo gera-se uma invasão de privacidade, onde pode ter a possibilidade de alguém estar espionando uma pessoa desde a saída da sua casa até o trabalho e verificar toda a rotina do seu ambiente. Mas, através disso, temos aí leis que estão ajudando a segurar essa questão de crimes que podem acontecer com esse tipo de privacidade, como a Lei Geral de Proteção de Dados, sendo aplicada nas cidades, nos países, para reduzir essa preocupação, esse perigo que pode ocorrer com esse tipo de privacidade. Como eu falei também, a sustentabilidade vem conforme essa otimização do sistema da cidade inteligente. Se você consegue organizar o tráfego de veículos na pista e otimizar em que a maior quantidade consiga fluir de forma mais rápida, você reduz também a poluição, você consegue reduzir também os problemas de administração na questão do trânsito, você pode reduzir também, no caso do lixeiro, reduzir a questão de usos ali de economia, de combustível, de gastos excessivos ali, só para andar de casa em casa, de quadra em quadra, para buscar lixos, mas ele vai buscar especificamente o lixo do lugar que realmente está cheio. Isso vai ajudar na sustentabilidade de uma cidade inteligente. Além disso, o turismo também pode ser fundamental para isso, já que você pode utilizar a tecnologia para demonstrar como que é o ambiente, como que é a sua cidade. Um exemplo claro disso é o Google Maps, que mostra um pouco de cada cidade ali através de uma câmera que a própria Google capturou de todas as cidades, de todos os cantos da cidade, você pode visualizar. Mas pense numa situação em que você pode utilizar essas imagens dentro de um óculos de realidade virtual. A pessoa colocaria aquele óculos, poderia visualizar aquele ambiente como se ela estivesse presente naquele lugar. E ela poderia andar, poderia explorar o lugar, mesmo sem conhecer. Isso geraria um interesse também maior de que a pessoa pudesse viajar mais para frente, mais no futuro, e conhecer a cidade de fato, presenciar o lugar e ver se realmente é daquela forma. Isso agregaria muito para a parte do turismo. A comodidade, a facilidade e a portabilidade, elas são algumas das características de computação ubíqua. Se você não ter essas características em conjunto, não tem como você fazer com que essa tecnologia se torne natural no seu dia a dia. E é importante que a gente deve ter uma certa preocupação com isso, porque
Se você comparar isso a um tempo atrás, em que a realidade não era ter um computador, não era ter um celular, você pode fazer todas as coisas ali, e agora a gente tem tudo isso e acha isso natural, é uma coisa preocupante. Porque às vezes até mesmo a gente dá essa oportunidade para a própria tecnologia estudar mais a gente. Não que a gente venha tratar de uma forma irônica, mas pode existir até uma revolução de máquinas, já que você permite que a própria tecnologia tenha inteligência artificial, tenha o reconhecimento ali de uso, de como você trabalha, utiliza um determinado celular. Uma situação que eu esqueci de comentar, mas é bom ressaltar aqui no final. Pessoas que comprarem celulares atualmente, eles vão, principalmente celulares Android, eles vão ter um dispositivo, vão ter um celular que utiliza o sistema operacional Android 10. O Android 10 ele tem um dispositivo muito interessante que é a Deep Learning. A Deep Learning vai estudar toda a rotina do usuário, mexendo no celular, e tentar otimizar a bateria de uma forma que seja mais capaz de fazer aquilo que o usuário quer. Então, suponhamos que eu seja um usuário de celular que goste muito de jogar jogos. Então, se eu jogo muito todos os dias, o celular vai interpretar de que eu não preciso de aplicações como Instagram, Facebook ou qualquer outro dispositivo que eu acaba deixando de segundo plano, mas eu foco bastante no quesito de jogos e desta forma eu vou estar reservando mais bateria para que ele possa utilizar este aplicativo da melhor forma possível e com mais tempo possível. Caso contrário, se eu for ser um usuário mais de redes sociais, de utilizar mais Facebook, Instagram, mais conversas no WhatsApp, Telegram, logo eu vou gerar isso de uma situação de que o celular vai focar mais em preservar a bateria para manter o uso desses dispositivos ao máximo. E os outros que eu nem utilizo, como jogos, vai estar deixando em segundo plano. Então, só para você ter uma ideia, o próprio celular, o Android 10, os novos celulares já utilizam esse tipo de tecnologia de Deep Learning, onde vai estudar a sua rotina de utilizar o celular para melhorar o uso dele, a otimização de bateria, para que você não fique na mão depois de um longo tempo de uso do dispositivo, certo? Então, é uma coisa que a gente deve pensar, refletir, para que a gente não possa levar em conta de que mais na frente a gente tenha geladeiras, a gente tenha carros voadores ou algo do tipo, e a gente acaba levando isso de uma forma normal, ok? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a respeito de como que funciona, do que é computação ubíqua e como que ela atinge a computação ubíqua, correto? Eu vou estar postando mais aulas aqui durante a semana, postando vídeos. Não percam os Tech Minutes que vão ter mais para frente, sempre vai ter um conteúdo novo, vai ter uma aula relacionada ao Tech Minute citado, ok? Então, um forte abraço a todos e até mais. Tchau!